Só vou te interromper brevemente a sua análise, daqui a pouquinho a gente retoma o contato, porque o Matheus, nosso repórter, está nesse momento com o Tarcísio Gomes de Freitas numa entrevista coletiva. Vamos acompanhar. Passando o Bolsonaro, apoiar o verde e amarelo e também a questão do 8 de janeiro. Isso é muito frágil na denúncia. Você não consegue fazer uma vinculação direta, não tem uma ordem, não tem uma incitação, não tem nada. Segundo ponto frágil, a questão da colaboração, que muda 6 vezes em 3 dias. As versões são divergentes e a gente fica se perguntando, tudo bem, o Instituto da Colaboração é um instituto importante, mas e a responsabilidade do colaborador de apresentar minimamente evidências? Terceiro ponto, vários discutiram e divergiram sobre a questão dos atos preparatórios, se isso está tipificado no nosso Código Penal ou não. Por que o legislador não fez essa opção? Então a gente percebe o seguinte, as coisas não se sustentam. Então a gente vai tirar a liberdade de pessoas com muitos anos e aquelas pessoas que já foram julgadas 14, 15, 16, 17 anos, sem poder de fato apresentar sua defesa, sem de fato ter uma responsabilidade, sem conduta individualizada. Pessoas estão sendo condenadas por atacar o Estado Democrático de Direito, né? E elas tinham noção do que estava acontecendo. Então, o vandalismo tem que ser condenado, sim, mas vira outro tipo de crime, outro tipo de patologia. Então, se a gente não quer tolerar a impunidade, a impunidade não pode ser tolerada, porque a impunidade deixa a cicatriz, a gente também não pode suportar, não pode aceitar a condenação sem prova, porque a condenação sem prova deixa uma ferida aberta eternamente. E é para isso que serve a anistia, como remédio de conciliação. Ao longo da nossa história, a anistia foi usada para conciliar, para a gente dar o passo seguinte, para a gente mudar, para a gente avançar. Olha o que aconteceu em 79, com uma anistia ampla, geral e restrita, que permitiu o surgimento de partidos como o próprio PT. Se a gente não tivesse a anistia de 79, provavelmente a gente não teria tido esse processo de democratização que já tem 40 anos. Tarcísio. Do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que fez um discurso acalorado e até mesmo se manifestou de uma forma mais incisiva em relação ao Supremo Tribunal Federal. Vamos retomar a análise do Roberto Mota, que eu tive que interrompê-lo justamente porque a gente acompanhou a entrevista coletiva, então, do governador de São Paulo. Mota, peço perdão, mas então pode retomar o seu raciocínio em relação também à fala da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Como eu disse, há várias medidas que foram aplicadas contra Jair Bolsonaro que desafiam uma explicação jurídica. Agora, a explicação política parece ser clara. Há quem diga que o presidente Jair Bolsonaro deixou de ser réu para ser refém. O que todos esperam de um julgamento, de um processo desse e de qualquer outro, é que ela seja justo. O réu, ele deve ser condenado não por preferências políticas, não por ideologias, não por a sensação da ameaça que ele representa. Um réu deve ser condenado ou absolvido com base nas evidências apresentadas de acordo com o devido processo legal. O governador Tarcísio lembrou a fragilidade de várias das evidências. Uma delação que já foi alterada 11 vezes. Uma minuta de golpe apócrifa que não tem assinatura. Você imagina, você tem uma empresa, um funcionário seu imprime na sala do lado um documento falando de um planejamento do crime e aí alguém diz, olha, você está envolvido nisso. Não, mas eu não tenho nada com isso, eu não sabia nem que ele estava imprimindo. É importante lembrar, David, que essa semana, aqui no Brasil, provas contra um dos políticos acusados na Lava Jato foram anuladas. Essa é apenas a anulação mais recente. Uma lista enorme de políticos que estavam sendo investigados, contra os quais havia provas na Operação Lava Jato, e esses políticos estão todos agora livres. Um deles é um político carioca, tinha sido condenado a mais de 400 anos por corrupção e confessou, está livre. Existe uma lista enorme desses políticos confessadamente envolvidos num escândalo de corrupção. Esse escândalo foi tão grande que gerou repercussões graves no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos e até no Peru.
no Peru, onde um ex-presidente e uma ex-primeira-dama foram condenados por corrupção, por envolvimento nesse mesmo escândalo. A mesma primeira-dama que recebeu asilo do atual governo federal, que mandou até um avião da FAB para ir buscá-la.